Olá pessoal, estamos aí de volta, né, no canal. Então, não esqueçam, né, de ativar o sininho aí das notificações. E quem não é inscrito, inscreva no canal. Nós vamos ter muita novidade, muita coisa boa para vocês, né? E o mais importante, dê a sua opinião, certo? Positiva ou negativa, a gente precisa saber como melhorar aí. Então, eu estou trazendo hoje para vocês, eu fui professor de histologia e de embriologia há um bom tempo, né? Numa universidade aqui de Goiás, aqui no Brasil. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande em como trazer, né, a parte cognitiva para o aluno. E uma delas, né, um desses problemas que às vezes a gente enfrentava é explicar como uma matriz de colágeno ela se comporta na constituição da dentina, do osso, né, das estruturas mineralizadas, que dependem da matriz de colágeno para a formação, né, para a sua calcificação. Inclusive, nas próximas oportunidades, nós vamos estar falando de diferença de matriz de dentina para matriz de esmalte, matriz óssea, mas hoje o nosso foco é uma curiosidade, né, um acaso que aconteceu que facilitou para a gente mostrar, né, de uma forma palpável, de uma forma concreta, a matriz da dentina. Então, se vocês perceberem, nós temos a matriz, né, de dentina, que é presente tanto na coroa quanto na raiz, ou seja, é o esqueleto do dente. Se a gente olhar na parte clínica, nós temos aqui a parte coronária, a parte radicular, né? Nós temos uma raiz exposta aqui, então a coroa clínica desse paciente é toda essa extensão, né? Apesar da coroa anatômica estar aqui na linha amelodentinária, né? E na radiografia mostrando aqui uma macrovisão da dentina radicular e a dentina coronária. E a gente pode perceber que essa dentina ela é protegida na parte externa pelo esmalte, como a gente vê aqui essa área mais radiodensa, né? Aqui, ó, densidade maior, e aqui o cemento recobrindo a porção radicular. Bom, mas quando eu falo do desenvolvimento da dentina, da sua constituição microscópica, né? Quando a gente traz, então, a visão microscópica, nós temos aí uma técnica que é feita de descalcificação do dente para fazer um corte histológico, aonde então o esmalte desaparece porque toda a estrutura foi desmineralizada e nós temos as partes aqui, dentina, cemento, polpa, né, presentes nesse corte histológico. Mas o que eu quero, o foco nosso é mostrar então essa matriz de dentina, né? Então, sacaram bem antigamente aí que desmineralizando a dentina eu posso fazer com que um adesivo promova maior adesividade de um material restaurador na dentina, né? Mas quando eu falo matriz dentinária ainda fica meio que complexo, né? O que é isso? Como que ela se comporta? O que é? Então, nessa visão microscópica, eu vejo a massa de dentina calcificada em toda a extensão da coroa e em toda a extensão da raiz. E aqui no seu interior, a polpa radicular e aqui a câmara coronária, ok? Então, essa é a visão microscópica de um dente inserido no seu alvéolo, tá? É um corte histológico feito na técnica de Mallory, isso aí é um dente de rato, certo? Mas que mantém bastante propriedades, né, semelhantes a nós, né? Então, por exemplo, isso aqui é um molarzinho, olha como é volumosa essa polpa. Por que ela é volumosa desse tanto? Porque esse dente ele está pré-irrompido. Então, nós temos essa polpa muito volumosa. E aqui na porção da raiz, a dentina, em toda a extensão agora aqui na furca desse molar, partindo aqui para outra raiz distante. E aqui o septo, né?
interradicular. Aqui é onde nós temos aquela matriz, o osso, né? A parte medular do osso aqui, entre essas duas raízes desse mesmo dente. E aqui, o osso separando essa raiz desse dente, dessa outra raiz desse outro dente. Mas percebam que eu vejo uma massa aqui, tá? Que é uma massa densa. Essa dentina é mineralizada. E por ser mineralizada, eu não enxergo a sua matriz, certo? Da mesma forma, aqui, essa dentina está mineralizada. Então, nas fases de formação da dentina, eu tenho primeiro a formação de uma pré-dentina pelo ameloblasto, pelo odontoblasto, né? Aqui nessa região, e depois a sua subsequente mineralização, transformando a pré-dentina em dentina. Mas a técnica do lado esquerdo que vocês estão vendo aqui é hematoxilina eosina, é uma técnica mais usada, e aqui uma outra técnica de coloração, mostrando aonde a área que é mais mineralizada, um pouco mais colorida, e aqui mais em azul claro as regiões menos mineralizadas, ok? Bom, essa foto é uma imagem do livro do Orban, né? Se vocês pegarem, tem um livro de histologia e de embriologia chamado Histologia e Embriologia Bucal de Orban, né? Do Bhaskar. O que é essa imagem que vocês estão vendo aí? Isso, então, é a matriz de dentina não mineralizada. É a região da pré-dentina, certo? Aonde eu vejo aqui, olha, as fibras colágenas. E como esse corte histológico, nós distinguimos aqui uma dentina mais densa e uma dentina menos densa, mais corada, onde eu vejo mais facilmente esses filetes de colágeno. Daí essa ser chamada dentina peritubular e aqui dentina intertubular. Pois é. Então, por volta de 1992, 1990, por aí, a gente ainda não tinha tanto recurso, né, como a internet e meios para que a gente conseguisse mostrar de uma forma mais palpável essa matriz, né? E professor é um bicho meio danado. A gente às vezes está em casa, em uma resenha, está em uma brincadeira, mas de vez em quando vem os lances, né, da universidade, os lances da aula, aquilo que não ficou compreendido pelo aluno. E um dia eu estava no meu quintal, né, da minha residência, e cuidando lá, eu tenho um hobby de jardinagem, eu me deparo com uma situação que eu vou explicar para vocês já já. Mas olha essa imagem. Também é uma microscopia eletrônica de varredura da dentina. Nessa, nós vemos ela em corte transversal, tá? Aqui vai estar o túbulo, o prolongamento do odontoblasto, e nessa imagem é um corte longitudinal do túbulo dentinário. Olha aqui, interessante. O prolongamento do odontoblasto passa por aqui, nesse túbulo. Daí o nome, né? Túbulo dentinário. Agora, olha que interessante. Quando eu vejo a dentina desmineralizada, ou eu vejo a dentina, eu tenho ela nessa imagem aqui à sua esquerda. Quando eu pego um fragmento de dente e vejo no microscópio eletrônico, eu já tenho essa imagem aqui, olha. Eu não consigo ver aqui esses filetes. Por quê? Essa dentina não está desmineralizada. E essa aqui está desmineralizada. Então, se eu colocar um adesivo por aqui, eu não vou ter uma adesão legal do meu material restaurador. Já nesse ponto aqui, se eu colocar o adesivo, eu já vou ter uma melhor adaptação
e justaposição e resistência. Por quê? O meu agente de união vai permear tudo isso aqui e o meu material vai grudar, né, grosseiramente falando, assim melhor. Vamos trazer isso agora para o tecido ósseo para fazer uma comparação. Olha isso aqui. Essa fase é uma visão macroscópica da medula óssea e aqui da sua cortical. Tudo bem? Esses tecidos, osso, olha o lado de cá, cemento e aqui a dentina, são semelhantes. Nesse lado direito aqui, olha, essa imagem é a visão microscópica da junção amelodentinária que vocês estão vendo aqui, aonde o cemento cobre parcialmente, né, a coroa, cobre parcialmente o esmalte. Mas vamos voltar ao nosso foco, que isso é motivo de uma próxima explanação. Tudo bem. Então, essa matriz eu queria explicar, eu queria trazer para junto do meu aluno, né, mostrar isso aqui de uma forma bem cognitiva. Agora, olhe essa imagem. O que é isso? Né? Então, lá no meu quintal, né, por incrível que foi um estalo de Vieira, assim dizendo. Isso aí era uma bucha, né? É a imagem da bucha, aquela bucha que o pessoal usa também para tomar banho, aonde aqui ficam as sementes, né? Então, quando eu comparo a imagem da minha bucha com a microfotografia eletrônica de varredura da dentina descalcificada lá do livro do Orban, né? Olha o tanto que é semelhante. Então foi quando eu levei alguns pedaços de bucha para minha classe para mostrar para os meus alunos que aquilo era extremamente semelhante de uma forma macroscópica com a dentina descalcificada. E já nessas porções esbranquiçadas aqui, que vocês estão vendo na bucha, eu fiz um paralelo com a mineralização formada pelos cristais de carbonatos, fosfatos, sulfatos, mineralizando a dentina. Então, nessa visão que você tem do lado esquerdo, é a minha pré-dentina, é a dentina descalcificada, ou então a dentina apresentada depois de um ataque ácido, onde os cristais de carbonatos, fosfato, sulfato, ou seja, a parte mineral foi retirada. E o que vocês estão vendo aí se restringe à parte orgânica da matriz de colágeno, né? Então eu achei isso muito interessante, é uma coisa assim que me ajudou muito, né? E eu estou trazendo aí para vocês, então, essa forma de trazer de uma forma mais cognitiva o conhecimento da matriz de dentina, certo? E que detém algumas semelhanças à matriz óssea também, tá? Bom, e aí eu fui mais além, né? Eu fiz um mosaico aqui mostrando que a dentina peritubular ela é dessa forma, menos densa, tá? Perdão, a dentina intertubular. Aqui de forma mais densa, a dentina peritubular, formando o túbulo dentinário, uma estrutura chamada lâmina limitans, que fica entre o prolongamento do odontoblasto e a dentina peritubular. E aqui o corpo do odontoblasto, né, que eu fiz em cera para explicar dessa forma. Então, o corpo do odontoblasto fica na região próxima à pré-dentina e todas essas outras partes aqui ficam já no interior da pré-dentina, ok? Então, um abraço para vocês e os próximos, né, nós vamos estar trazendo diferenciação de matriz de esmalte, de matriz de dentina, de matriz óssea, formação, né, de toda a parte microscópica da dentina, do dente, desenvolvimento embrionário. Então nós estaremos fazendo vídeos assim mais curtos que não serão cansativos. Então nós vamos dividir em parte 1, 2, 3 e etc. Tá ok? Um abraço a todos. Não esqueçam então de se inscrever no canal. Um abraço, obrigado.